Como que surgiu a ideia? Por que Três Itilhas precisava bombeiros voluntários? É que na época, em 1993, nós inauguramos o hotel com 54 austríacos. Uma banda de música e os outros eram turistas particulares. E muitos deles eram bombeiros. E quando chegaram no nosso hotel, já tinha talvez algumas deficiências. Tinha muitas coisas que o bombeiro não ia deixar passar. Mas como aqui na época não precisava projeto de bombeiro para construir, isso não era costume, não tinha, não precisava. Podia construir sem o projeto de bombeiro. Então teve algumas falhas que eles perceberam. E como Três Itilhas, uma cidade austríaca, crescendo, hotéis grandes, firmas grandes, e não ter bombeiro, isso para um austríaco não caberia na ideia de um austríaco. Não tem nenhuma cidade na Áustria que não tem bombeiro voluntário. As cidades grandes, elas têm os bombeiros pagos pelo Estado. Mas as cidades pequenas, todas tinham bombeiros voluntários. Como Três Itilhas é uma cidade quase que austríaca, isso aqui eles acharam que caberia bem. E nós encontramos um bombeiro que se hospedou aqui, andamos toda a cidade, fomos ver, ele achava muitos defeitos, mas isso para nós não tinha muita importância, que nós sabíamos que aqui esse problema que eles tinham lá, eles construíam as casas uma colada na outra, e aqui não tem esse problema, né? Então se queimava uma casa, queimava aquela, mas não a cidade toda, né? Em 94 fomos para a Áustria. Nós sentávamos junto com o Sr. Wegscheider, aí nós fomos lá para Innsbruck, né? Sentar junto com o pessoal. Voltamos para cá, né? Daí o Conrado que fez os contatos com todos. Ele falou, mas então vamos formar os bombeiros, mas tem que ser em segredo, não pode ficar espalhando para todo mundo, porque senão vamos arrumar confusão. Para formar esses bombeiros, precisamos ter uma regra. Então ele pegou as regras dele lá e veio para cá. Eu busquei ele na terça-feira em Curitiba, numa terça-feira de abril, e na quarta-feira nós fizemos uma reunião nessa sala aqui. Chamei todos os que eu tinha escolhido. Nenhum desistiu. Eles escolheram de várias profissões. Então, o Rudolf como tradutor, mecânico, o Jorge, marceneiro, e para ter não dois da mesma profissão. Tinha que ter pedreiro, um pedreiro. Tinha que ter um engenheiro, para saber quando entrar numa casa, saber onde quebrar uma parede ou a estrutura da casa, se está abalada ou não está. Tinha que ter mecânico para poder mexer com carros. Começou com o Conrado, né, que falou com esse austríaco, estava aí, que ajeitaram. Daí pegaram o André para o comando, né? Diversas profissões que poderiam estar contribuindo. Como na época eu tinha um escritório de contabilidade, então o pessoal me procurou para ajudar nessa parte ali administrativa e funcional, né? Essas pessoas foram faladas mais ou menos domingo, terça-feira ou quarta-feira, vocês vêm lá em casa que vão formar os bombeiros. Ninguém falou que não, todos estavam animados, já desde o início. Fiquei por vários anos como secretário, então a parte burocrática, prestação de contas, ofícios na parte que era em português aqui, os contatos com as entidades oficiais, prefeitura. Por exemplo, o Rudolf tinha bastante intercâmbio com a Áustria, então ele que escrevia as cartas para a Áustria, traduzindo o que a gente pensava. E o André Moser, todos eles, né? Existia política também entre eles. Peguei várias pessoas das outras políticas, para não ter... esse partido está querendo fazer. Então não é assim que funciona. A gente em 95 se reuniu aí 10 cidadãos um pouco loucos, né? Porque foi uma empreitada muito audaciosa, porque fundar uma corporação não é fácil, né? Só agora nós estamos enxergando, depois de velho, como isso era arriscado a não dar em nada. Próprios documentos para tirar foi terrível, né?
A gente precisou até autorização do Ministério do Exército para fundar uma corporação e tudo isso. Foi terrível. Ainda nós não tínhamos nada, né? Começou com pouco recurso, né? Mas o pior é depois, quando se reunimos os 10 ali, os 10 fundadores, um dia nós falamos assim, e agora se dá uma emergência. Vamos pagar fogo com o quê? Nenhuma enxada, nenhum machado, nenhuma motosserra, nenhum balde de água não tinha para apagar o fogo, né? Então nós estávamos assim, completamente só com as mãos, né? Isso foi terrível para nós ser uma corporação e não ter o poder de enfrentar uma situação, uma emergência, né? Mas daí esse grupo de 10 era muito corajoso e resolvemos cada um já doar 2 peças de ferramentas. Então foi um mutirão ali, até eu doei uma motosserra e o ex-presidente André Musa, falecido já, ele doou o uso do trolete dele, então nós estava até motorizado, embora a 5 por hora, mas tudo bem, pelo menos nós ia motorizado. E cada um deu uma enxada, uma foice, uma coisa assim, e fomos fazendo. Pior que nós não tinha nenhum lugar onde guardar, guardava tudo na casa do seu André Moser. Olha, o primeiro recurso que entrou foi em novembro de 95. Eu até anotei aqui, 15.500 reais era, na época, meio dólar, mesmo valor do real. Esse foi dinheiro que veio da Áustria, o Erich Beckstedt que doou para... Ele arrecadou lá e doou para os bombeiros aqui. Ele falou, nós queremos formar os bombeiros, nós vamos ajudar com dinheiro lá que precisa para o início. As mulheres desses bombeiros lá faziam schnitzel, vendiam nas barraquinhas quando tinha as festas, para os bombeiros de Três Tilhas. E trouxe dinheiro, trouxe roupa, porque o terno que nós temos, ele trouxe uma amostra e foi feito ali em Luzerna. Ele disse, esse dinheiro nós vamos dar para vocês, mas eu não quero que esse dinheiro seja desviado. Esse dinheiro tem que ser empregado para os bombeiros. Eu tinha um irmão que construiu o hotel e eu confiava muito nele e disse, você vai ter que empreitar essa frente. Ganharam um terreno e começaram a construir onde que hoje é Secretaria de Turismo, em cima a Câmara, e embaixo eram os bombeiros. Não foi só com esse dinheiro. Aí Três Tilhas entrou. Eles faziam baile, faziam festa, faziam almoço, faziam janta. Daí resolvemos fazer um baile de chopp e deu muito bem. Botamos 1.700 pessoas no clube. E juntavam dinheiro. Aí se viu a potência que um município tem quando se une. Esse Weckscheider foi uma pessoa importante para a formação? Esse foi um dos fundadores principais, fundou com nós aqui e depois trouxe esse dinheiro que ele arrecadou lá e eu até visitei ele lá. Nós até fomos para Innsbruck lá falar com o governador lá. Se não fosse ele, não teríamos bombeiros voluntários hoje. A prefeitura foi uma das grandes incentivadoras, na época era o prefeito o saudoso Antônio Carlos Altenburger, que incentivou, né, essa criação também, contando com o apoio de outras entidades também. E lembro também que uma participação muito forte foi o Corpo de Bombeiros Voluntários de Caçador, que deu um grande apoio no início da criação do bombeiro voluntário aqui em Três Tilhas. E assim a gente quer agradecer esses fundadores, porque se não fosse gente de coragem, não tinha dado êxito. Pelas dificuldades no começo. Puxava dinheiro do bolso para abastecer, né? Não tinha dinheiro, não tinha convênio. Cada um dava uma vaquinha aí, depois que nós fizemos a sede lá em cima, daí começamos, embaixo ali, daí começamos a fazer jantas também, daí tinha dinheiro para o movimento, né, do caixa. Né? O Tony Altenburg era o prefeito e daí o terreno era o seguinte, ali descia uma rua projetada, onde é que os bombeiros têm a sede ali. E 12 metros uma rua. Mas essa rua nunca foi aberta. E o Tony comprou pela prefeitura mais 8 metros. Então o terreno ficou, aquele terreno de uma rua para outra, com 20 metros e foi construído 16 metros, 2 metros foi deixado cada lado. Um estacionamento embaixo e outro em cima. E como é que começou a ideia da construção da sede?
Da sede, nós, em novembro, quando o Weckscheid voltou pela segunda vez, fomos a Caçadora. Eu, o André e o Weckscheid, para ver como era a construção lá. O que me chamou a atenção ali foi a torre para secar as mangueiras. Era uma torre de 15 metros de altura, porque de 15, 16 metros, porque depois de usada tem que secar. Em 97 eu fui para a Áustria, aí foi um grupo grande daqui de Três Ilhas, acho que nós estávamos mais de 20, comandado pelo Karl Birnbaum, que formou o grupo. Daí lá eles dobravam, então precisava a torre a metade da altura. E aqui no projeto inicial era para ser 15, mas depois ficou aqui 8 metros, né, que serviu bem também. E depois disso, como é que iniciou? Vocês conseguiram fazer o que, na primeira edificação, o que tinha lá? Na primeira edificação, então, começou a se fazer o piso. A escavação foi feita nesse primeiro, enquanto o Weckscheid foi e voltou. E me lembro bem, as pedras para o piso e o ciclope atrás, nós conseguíamos uma caçamba da prefeitura e ia lá no Jair Falquete, que cortava pedra de calçamento, e aí sobrava muito. Daí ele mandava uma caçamba lá e em sábados nós não tinha carregadeira para tirar as pedras em cima, convocava o pessoal em sábados e isso foi uns 2 meses. Tanto do piso como do ciclope, o muro, que foi feito atrás, que tem 5 por 16, dá uns 80 metros quadrados, foi alguma pedra ali. Esse idealizador, que era o Conrado Musa, e esse Erich Weckscheid foi os idealizadores que trouxeram essa ideia. E eles conseguiram $18 mil. Para nós, aí começamos a sede, né? Mas esses 18 mil iam evaporar já, se não é nós que tocamos aquilo lá. O gerente de laticínio, que era bombeiro, e todo mundo, um era secretário, outro era advogado, e cada um teve que pegar na mão e rebocar as coisas e erguer tijolo a tijolo. Conseguimos com os 18 mil erguer os nossos 2 andares. Porque ali foi bombeiros e associação de turismo, conjunto. A associação de turismo, eu também era o tesoureiro. Pior ainda, não tinha dinheiro para nada. Daí os bombeiros começaram, até a primeira laje. Daí ficou parado uns 3, 4 anos que não deu sequência, porque os vereadores entraram bem depois, né? Temos que sair do chão, os primeiros eram nós, né? Conseguimos levar nossos 2. Mas daí deu um contratempo com a Secretaria de Turismo, não tinha dinheiro, ficou anos parado ali. Mas nosso funcionava. A garagem, para nós, tinha uma laje boa, ela não vazava, né? Bem embaixo nós funcionava. E nós tínhamos o Jaci Peretti, um pedreiro e um servente. E quem projetou essa primeira sede? Fui eu que projetei toda E o senhor se inspirou no quê? a altura do caminhão, né? E Caçador, então nós fomos lá visitar a sede deles. Então ficamos anos parados, mas até que enfim conseguiram acabar esse prédio, que foi a nossa grande salvação na época, né? Naquela época nós não tinha bomba ainda, era de balde. Um passava o balde para o outro e fizemos uma corrente. E o Loi, que com a carregadeira botou por cima uma coberta molhada e pegou a retroescavadeira e limpou o fogo, né, empurrou para o lado. Pegamos aquele caminhão, levamos no Jorge Canda num sábado de tarde e debulhemos ele. Daí eu pensei, meu Deus do céu. Lembro das primeiras ocorrências que nós tivemos dois incêndios aqui, um próximo à Serraria Candler e outro no bairro São José. Desses eu me lembro que no início tinha pouco equipamento, mas já foi um começo. O primeiro incêndio, eu cheguei até lá e mandei água para cima. Eu nem cheguei até no incêndio, porque não tinha nem condições de subir. Pegou fogo numas casas da serraria, quando era casa muito perto, uma da outra, né? E uma casa queimou, mas ela queimou inteira, mas nós conseguimos molhar as vizinhas, porque já estavam começando a queimar por lá de fora, né?
naquela época nós não tinha bomba ainda, era de balde. Um passava o balde para o outro e fizemos uma corrente. E o Loi, que com a carregadora, botou por cima uma coberta molhada, pegou a retroescavadeira e limpou o fogo, né, empurrou para o lado. Eu sei que até as mulheres, aquilo avisava e as mulheres passavam para as outras casas. Foi num dia que tinha um alto de Natal aí, até comentaram quando nós voltamos que nós tínhamos feito a nossa primeira ocorrência com sucesso, né? E o primeiro carro de incêndio era a minha picape, para levar o pessoal, para levar. Uma vez fomos lá nos Bruca e eu tinha a picape Willys, os bombeiros não tinham nada. Então nós ia com a picape e tudo cheio e aí foram lá apagar o fogo. Mas a sua picape era só para transporte, não tinha água, só levava os bombeiros. Sim, só os bombeiros, porque era da pedreira, era a minha, sabe? Nós não tinha nada, não tinha bomba, não tinha nada. Depois sim, foi comprado bomba, isso sim. Usava o combustível, o senhor pagava, alguém pagava para o senhor? Ou Mas era... a gente nem ligava, nem olhava, levava, se era para ir, ia, não, isso não se cobrava, isso era tudo voluntário, não tinha essa. A primeira coisa que o caçador aconselhou, como bombeiros, que tivesse uma bomba. Daí nós compramos uma caretinha, um motor de Fusca, foi feito o motor dele e a bomba da Triglau de caçador. E daí um mecânico lá de Rio das Antas que montou, que ele tinha montado já para caçador essa mesma bomba. Com algum recurso arrecadado foi adquirida a primeira bomba, né? Eu lembro que quando veio a primeira bomba, que quando tinha um riacho por perto, alguma coisa, você podia também usar essa bomba de sucção e também que ajudava no combate a incêndios, assim, né? E com essa bomba, então, arrumamos mais o Érico Klotsky, que ele tinha um carro que tinha um engate. Então, nós saía que nem louco quando dava um incêndio por aí com aquela bomba de engate. Mas só que essa bomba de engate precisa de água, né? Nós não temos água. Todos os hotéis aqui tinham piscina, inclusive aqui o Hotel Tradicelin, o Alpenrose, o Hotel Tirol, o Parque Hotel, e daí tinha aquela da praça ali, aquela. Então fizemos um mapa tudo, então nós estávamos mais ou menos bem, né? E todos os carros tinham um engate atrás, eu tinha na época um Del Rey, fui a Ouro para comprar o engate para poder puxar a bomba. Nós ia lá no Estrela, lá no Schaupenlena, fazer treinamento. Até fomos apagar um incêndio em Bom Sucesso, onde a casa era perto do rio, joguei uma bomba e a nossa mangueira de sucção era só 5 metros. E ela não alcançava o rio, joguei uma bomba dentro. Tiremos do carro, larguemos ela no rio, entremos o carro dentro do rio, aí funcionou. Conseguimos apagar o incêndio. Eu lembro também quando a prefeitura doou um caminhão Dodge, que foi reformado com auxílio dos próprios componentes. E o primeiro caminhão que nós ganhamos da prefeitura, esse não funcionava mais. No inverno eles puxavam 2, 3 quadras e não pegavam. Pegamos aquele caminhão, levamos no Jorge Cândida num sábado de tarde e debulhemos ele. Daí eu pensei, meu Deus do céu. Mas nós pegamos esse caminhão velho com muito gosto, desmontamos ele de cabo a rabo, não deixamos um parafuso com o outro. E daí foi debulhado ali, daí o filho do Domingos Peron, eles compraram um caminhão, trocaram, daí sobrou molejo. Ele deu um molejo com chumelo, tudo completo. E o dianteiro compraram do Mercedes, porque do fora é muita curta antigamente. Aí foi posto o caminhão hoje está funcionando. Troquemos assento que não tinha assento dentro, trocamos o motor. Conseguimos fazer mais um baile, troquemos o motor, era um Perkins, ainda não pegava, né? Aí compramos um Mercedes e botemos nele. Mas ficou um caminhão e tanto, a chapeação mandaram fazer de um e outro, tudo sem meio voluntário. Mas vai ver o caminhão hoje, é um cartão postal. Resolvemos pôr essa bomba estacionária em cima dele, essa de tração. Aí nós estávamos agora em 99, 2000, nós estávamos, como já podia dizer, quase uma corporação, que tinha seus recursos já, né?
Aí foi começando a melhorar, né? E o pessoal de plantão, né? Quem estava de plantão na guarita, dava o curso para nós lá. As ocorrências são mais complexas. Antigamente, mais de 20 anos atrás, elas eram mais simples e mais escassas. Nós fomos convidados pelo Tenente Piccoli, da guarita, era o comandante da guarita de Ibicaré, né? Diz, não, olha, nós vamos abrir uma vaga lá em Ibicaré, vocês vão lá embaixo e vamos treinar os primeiros socorros, tudo na guarita, né? Então começamos aí, muitas vezes pegava a Kombi cheia dos bombeiros, ia lá, e o pessoal de plantão, né? Quem estava de plantão na guarita, dava o curso para nós lá. Mas olha, ali aprendemos um monte de coisa, né? Os cursos de primeiros socorros, né? Sabe que aqui na hora ninguém tinha nada, né? Então ali a guarita ajudou bastante, né? E botava os policiais ali que estavam de plantão, né? Para dar o curso para Trestilho e para os bombeiros, né? Muito bem foi ali. Sabe? Você que conhece bem lá, Catarina, como funciona lá na Áustria, você acha que aqui é mais ou menos parecido, é igual o trabalho que o pessoal faz aqui? Lá eu morava sempre na cidade que já tinha os bombeiros voluntários também. E aqui eu acho que eles são mais, não é adiantado, mas que nem lá, então eles têm os Rote-Kreuz, né, que é os ambulâncias, né, tudo separado. E aqui é junto com os bombeiros, então eles fazem essa parte também. Então eles têm muita capacidade de atender todo o povo. Esses novos pegaram o serviço de clínico, que diz, né? Porque nós, no começo, não fazíamos esse serviço, né? Porque o modelo austríaco, nenhum bombeiro faz parte clínica, porque ele só atende emergências, fogo, enchentes, ou quedas de árvores e coisas assim, né? Hoje na Áustria já os bombeiros têm que ir em acidentes, mas não podem pôr a mão, né? Mas eles têm que ir porque estar do lado, porque se pegar fogo, a Cruz Vermelha atende as vítimas. E eles têm que estar ali. Caso pegar fogo, não precisa chamar o bombeiro, já está, né? Então eles estão acompanhando os acidentes hoje, né? E assim foi continuando, né? Cada pouco com mais treinamentos, né? As ocorrências são mais complexas. Antigamente, mais de 20 anos atrás, elas eram mais simples e mais escassas. Então eu entrei por convite da corporação. E depois o que acontecia, a corporação ia administrando, ia dando cursos com parceiros de caçador e de outras corporações que vinham para cá e repassavam informações e conhecimento para os demais bombeiros. Aí logo que entrei, veio a corporação de caçador e começou a ministrar os primeiros cursos de combate a incêndio e etc e tal. Aí depois de alguns anos que a corporação foi evoluindo, a cidade foi crescendo, as ocorrências foram aumentando, que nós vimos a necessidade de ampliar o leque de atuação da corporação. Aí a gente procurou atender também atendimento pré-hospitalar. Claro, como todo início, com veículos simples, com equipamentos modestos, né, e com uma estrutura bastante enxuta. Mas foi um início também que a gente teve ali no início dos anos 2000, que a gente começou a trabalhar também com atendimento pré-hospitalar. Que, na verdade, hoje é o carro-chefe de qualquer corporação no mundo, hoje é o atendimento pré-hospitalar, né? Matéria de número de ocorrências. Então, hoje os bombeiros têm um fardo bem pesado para carregar e na corporação, no início aqui, não tinha isso muito claro, as responsabilidades que acabaram recaindo depois de alguns anos, e com o aumento depois desse grupo, foi possível fazer todo esse tipo de atendimento. Então, minha história começou em 2007 e eu vi toda essa transição acontecer do início, né, de algo bem assim, fazer bem comunitário, principalmente com serviços sociais, não necessariamente serviços de bombeiro, até hoje com uma equipe totalmente especializada, atendendo situações complexas, tanto de combate a incêndio como de resgate, como também a atendimento pré-hospitalar, que é 90% do consumo do tempo hoje dos bombeiros na instituição, né?
Mudar as ideias também, porque era só velho que estava ali, né? Os velhos estão, assim, com essa ideia meio atrasada sempre, né? Porque uma corporação, além de você ter boa vontade, você precisa ter um aporte financeiro para comprar equipamentos e poder dar treinamento para esse pessoal. Tínhamos uma caravana para atendimento pré-hospitalar. A gente evoluiu bastante na parte de atendimento pré-hospitalar. Sandro, o que te inspirou, te motivou a ser um bombeiro voluntário e quando foi isso? Foi, Milton, poucos anos após a fundação dos bombeiros. O que motivou é que eu comecei a namorar a minha atual esposa e o pai dela era o comandante da corporação. Então, com essa vivência, com esse conhecimento, você começa a conhecer a história da corporação e começa a criar interesse nesse assunto. Então, logo depois da fundação dos bombeiros, poucos anos depois, eu entrei na corporação e daí fui como presidente dos bombeiros por praticamente uma década. Logo depois do glorioso André Moser, que foi o primeiro presidente, né, e fundador da corporação. Mudar as ideias também, porque era só velho que estava ali, né? Os velhos estão, assim, com essa ideia meio atrasada sempre, né? E deles conseguiram já, através de convênios, ganhar dinheiro, porque primeiro nós não recebia da prefeitura, nem do estado e nem da Bevesc. E eles conseguiram entrar na Bevesc, conseguiram ganhar um dinheirinho e também um convênio com o estado e com a prefeitura. Daí foi feito o primeiro acordo com a prefeitura também mensal, um convêniozinho. Né? Foi um período bastante difícil, porque não tínhamos muito esse conhecimento, esses trâmites de burocracia em matéria de convênios, tanto com o município quanto o estado ou federal. Os convênios eram escassos, esporadicamente vinha alguma contribuição. Então foram momentos difíceis para a gente começar a montar a estrutura da corporação. O que todo mundo junto começou a fazer? Ir atrás de convênio, né? Atrás de dinheiro, porque uma corporação, além de você ter boa vontade, você precisa ter um aporte financeiro para comprar equipamentos e poder dar treinamento para esse pessoal. Então, um dos principais itens que a gente conseguiu e até hoje auxilia muito no caixa da corporação é as festividades de outubro, ou seja, a Tirolefest. Então, esse foi um grande passo que a gente conseguiu ali nos anos 2000, conseguir trazer essa parcela da festa para a corporação e daí, consequentemente, ter uma entrada de dinheiro muito salutar, ou seja, com esse dinheiro a gente conseguiu comprar inúmeros equipamentos e conseguiu dar um salto qualitativo e quantitativo muito bom na corporação. Na verdade, se destaca hoje dentre as demais corporações da região por causa disso, ou seja, a gente está conseguindo financeiramente ter um aporte interessante através do nosso trabalho e também da sociedade, através da Tirolefest, e esse valor contribui muito para que nossa corporação esteja bem à frente do seu tempo. Mas assim foi uma ideia boa. Eu fiquei comandante até 2012, daí fiquei doente, muito doente, e tive que me afastar do comando. Aí passei o comando para o Ivan Pega. Foi no ano de 2003, Milton, 2003. E eu fiquei, foram 15 anos no Bombeiro. Fui comandante por 6 anos, 6 anos. Primeiramente subcomandante do próprio Adelino, né? E depois comandante também. Era um período um pouco mais difícil, né? 2003, 2004, para aí. Como falávamos nos bastidores aqui, tínhamos uma caravana para atendimento pré-hospitalar, então era difícil, né? Era difícil, falta de equipamento também, mas sempre conseguimos dar cabo da situação sempre, né? Eu sei que eu sou imbatível, que para bater 12, 14 anos de comandante não é fácil. Nós temos muitas coisas terríveis, mas também tivemos a alegria de fundar isso e que deu certo e que está até hoje continuando, e muito bem agora. Né? Fiquei aproximadamente 14 anos no Bombeiro Voluntário de Três Tilhas, fiquei como comandante aproximadamente 5 anos na corporação. Eu como comandante e o Adelino Feronato, na época, falecido Adelino, como presidente.
quais foram as principais conquistas que os bombeiros conseguiram sob o teu comando na época? A gente teve várias, né? Mas a principal foi a obra aqui, que a gente iniciou, né? Tive uma equipe início da obra. A gente conquistou também um caminhão-tanque, que foi para combate a incêndio. Caminhão grande, caminhão bom. Uma ambulância também, a primeira que a gente conseguiu, uma Sprinter, que era uma necessidade urgente nossa para melhorar o atendimento. Então, basicamente foram essas conquistas do bombeiro voluntário. E quais eram os desafios naquela época? Justamente é isso, né? A gente ter uma sede operacional que desse melhor qualidade, agilidade para nós poder prestar o serviço para a comunidade. E para você, como é que foi ser o comandante dos bombeiros voluntários? É uma honra, né? Você está numa corporação que é 100% voluntária, onde você, muitas vezes, você acaba tirando dinheiro do próprio bolso para poder ajudar em deslocamentos de curso, a gente fazia, ia com o carro próprio. Então, a gente tinha uma equipe muito boa, a gente evoluiu bastante na parte de atendimento pré-hospitalar, a doação do terreno, depois a construção, então isso melhorou bastante para a gente nessa época. Ele não dava sinais nenhum. Eu não consegui ficar lá dentro. Era desesperador ver o teu filho naquela situação. Se não fosse eles, a rapidez deles, a agilidade, eu não teria sobrevivido. Foi em 31 de agosto de 2009, meu filho Conrado, ele tinha 1 ano e meio naquela época. A gente estava aguardando o almoço ficar pronto, então estávamos lá fora no jardim aguardando. E o Conrado e a Ana Beatriz, a prima dele, desceram um pouco mais abaixo para brincar. Eu cheguei do serviço meio-dia. O Robson desceu, falou, o Conrado não está lá embaixo. Eu falei, ué, como não está lá embaixo? Não encontrei ele, fomos procurar. Falei, deixa eu ir lá dar uma olhada. Fui lá olhar, realmente ele não estava. Um pouco mais acima do gramado, tinha piscina, ela é toda cercada, né? Tinha uma cerca. Só tinha uma lateralzinha, que é de difícil acesso, inclusive, que tinha uma cerca pequena. E quando eu estava subindo, eu percebi que aquela cerca não estava lá. Quando eu pensei em ir na calçada para olhar se ele estava por ali, o meu irmão já foi mais rápido, pulou a cerca. Ele viu a lona da piscina mexida. Viu que a lona não estava reta, né? E aí tinha um cantinho da lona que estava separado, daí ele já foi ali estava o Conrado. E ele retirou o Conrado de lá de dentro, desfalecido. Ele estava roxo, sem respiração. Foi desesperador. Você vê o teu filho morto, colocamos ele no chão. Não dá para precisar o tempo que ele já estava ali. Enfim, eu tirei ele dali e já, nisso o pessoal já se mobilizou, ligou para os bombeiros, né? Que o atendimento era ali no Hotel Tirol. Então, em questão de pouco tempo, assim, foi muito rápido. O que eu conseguia fazer naquele momento de reanimação, eu tentei fazer. Né? Ele não dava sinais nenhum. Como eu não sabia o que fazer, eu peguei o carro e fui direto para o hospital buscar um médico. Foi o que eu tinha da minha ideia naquele momento. O médico já estava fora do hospital por um acaso, assumiu o controle do volante e já voltamos pro local. E aí os vizinhos chegaram, de repente já chegou os bombeiros também. Acho que naquela época, se eu não me falha a memória, foi o Pablo, o Robson Zanata, né? E mais alguns que eu não me recordo que chegaram ali. Mas assim, o Sandro também estava, um socorro muito rápido, né?
que foi tentado no local fazer a reanimação dele, ele deu sinais, né? Deu sinais de volta, e nisso já foi para o hospital. Entre o acontecido, Milton, e a consequência disso tudo, o desenrolar da coisa, foi muito rápido. Isso não durou 10 minutos, eu acho, não tenho noção, isso foi tudo muito rápido, mas já estava 3 bombeiros à paisanas lá, com o carro deles particular, carregando o Conrado dentro do carro. Foi um momento muito difícil, foi um momento de muita angústia, né? De você ver seu filho praticamente morto, afogado, né? E poucos minutos veio ajuda através dos bombeiros. O médico já saltou do carro e entrou com eles, com os bombeiros, e foram embora. Partiram para o hospital. O médico que estava lá já interviu, fez os preparativos, foi chamado o SAMU. Eu não consegui ficar lá dentro. Era desesperador ver o teu filho naquela situação. Então eu ficava lá fora da janela, tentando aguardar uma notícia boa, que o Conrado estava vivo, porque até aquela hora a gente não sabia. Nós tínhamos o pediatra dele que estava em Chapecó, ele nos atendeu e orientou o médico daqui, pediu para levar a Joaçaba. De repente, uma hora escutei um choro, falei, graças a Deus, ele deu um sinal de vida, né? E nisso ele veio de Chapecó em tempo recorde naquela época, ele de carros, né? A gente tem, assim, muito que agradecer a muitas pessoas, né? Então, foi difícil, foi. Dali, então, ele foi para a UTI neonatal em Lages, onde ficou, acho que uns 4, 5 dias lá. A médica da UTI já foi bem sincera comigo, tinha falado para mim, assim, como ele estava inconsciente e convulsionando. Ela falou assim, ele pode ter várias sequelas, me falou todas as sequelas possíveis que ele poderia ter ficado. Ela falou, só que isso a gente só vai conseguir descobrir dia após dia. A gente foi junto, acompanhou. Então, no outro dia, no horário de visita, eu fui a primeira a visitar ele lá, aguardando ver como que ele estava, né? E para minha surpresa, ele estava sentado na cama. Quando ele me viu, ele olhou e falou assim, mãe, quero tite, quero uma madeira. Para mim isso foi a maior alegria da minha vida, porque ele estava falando, ele estava se movimentando, ele estava, sabe, estava normal, né? Então, assim, aquele dia lá foi o dia mais desesperador da minha vida, mas também foi o dia mais feliz da minha vida, porque um milagre aconteceu, Conrado sobreviveu e sem sequelas nenhuma. Graças a Deus, ele está vivo, forte, bonito, um amor de pessoa, né? Está aí, para servir a comunidade também. Graças primeiramente a Deus e também depois a todas as pessoas que ajudaram, parentes, vizinhos, os bombeiros que vieram rapidamente e prestaram o socorro imediato para o Conrado. Eles saíram da casa deles, eles estavam almoçando com a família, largaram tudo e vieram lá prestar o socorro para o Conrado. Eu, por mais que a gente saiba, né, dos primeiros socorros e tal, eu não sou bombeiro. Mas eu tive treinamento no meu tempo de seminário, eu tive esse conhecimento de primeiros socorros, né, de você agir nesses momentos. Mas a gente não consegue, né? A gente não consegue porque você é parte inerente do processo e tanto a comoção quanto o nervosismo, isso, às vezes até a gente falha nisso daí. É diferente quando é com os outros, né? Então, assim, foi crucial a presença dos bombeiros, eu não tenho dúvida. Inclusive, os médicos me falaram depois também que por ele ter recebido a massagem cardíaca de imediato, primeiro o Robson começou, em seguida
os bombeiros vieram e continuaram a massagem cardíaca, a respiração boca a boca, que isso foi fundamental para ele recuperar a oxigenação e ressuscitar, na verdade, né? O que eu quero passar nessa mensagem é que eles continuem fazendo o trabalho deles, independente do que muita gente fala. Muita gente elogia, muita gente apoia, né? Muita gente ajuda. Só quem precisa sabe o valor que tem. Só quem precisa. Assim como muitas coisas na vida, só sabe quem passa. E a gente tem, por mais que a gente queira enaltecer esse trabalho, né, dos bombeiros voluntários e de todos os serviços voluntários, nem sempre a gente consegue ser claro nisso. Mas quem passou por isso, eu te digo com certeza que é grato pelo resto da vida, pelo trabalho que eles fazem e passa a apoiá-los de qualquer maneira, seja em serviço, seja financeiramente, seja em qualquer promoção que eles façam para também manter essa sede que tem aqui, né? Hoje a gente sabe que tudo tem custo e eles têm treinamento, né? Eles precisam de ajuda e a gente tem que ajudar. Eu sou eternamente grata por eles fazerem um trabalho tão bonito, é um trabalho voluntário que eles fazem com amor, com dedicação, com bravura, e a nossa comunidade é abençoada por isso, por ter eles aqui conosco, né? Há muito que se falar para eles, para os bombeiros, né? Agradecer cada um deles que deixa a sua família, seja de madrugada, seja de dia, de noite, de tarde, no trabalho. Por ser voluntário, eles estão trabalhando, né? Estão empregados, estão lá no chão de fábrica, estão nas suas empresas, estão na roça, tem de todos, né? Tem de tudo que é ramo tem aqui dentro nos bombeiros. E assim a gente tem que apoiá-los e torcer para que mais gente veja esse trabalho como uma forma grandiosa de ajudar a comunidade a que pertence. Agradecer imensamente aos bombeiros voluntários, a todas essas pessoas que trabalham voluntariamente, se dedicam, deixam suas famílias para atender os chamados e para salvar as vidas. Muito obrigada, eu sou grata imensamente. Deus me deu essa bênção, esse milagre de ele ter sobrevivido sem sequelas, né? Então, para mim, isso é uma alegria muito grande. Eles são, tipo, a nossa salvação. Eu vejo para mim mesmo que naquele dia lá, quando eu me afoguei, se não fosse eles, a rapidez deles, a agilidade, eu não teria sobrevivido. Eu tô vivo e bem, graças a Deus, hoje, por causa deles. E por causa de todo mundo que foi lá me ajudar. Mas, em especial, eles foram os que conseguiram me dar mais apoio, conseguiram ter mais acesso para conseguir me ajudar. E eu vejo que para os bombeiros de Três Estilhas, eles são um marco fundamental, porque eles fazem isso por amor, que eles foram o ajudante, né? Foi mandado por Deus. Então, acho que naquela época lá, para mim, foi muito importante ter eles, porque principalmente foram eles que me ajudaram a estar assim hoje. E agradeço muito eles, principalmente todos que estavam lá no momento que me ajudaram a me recuperar para ficar desse jeito que eu estou hoje. Então, a principal ocorrência que me marcou muito, sem dúvida nenhuma, foi o falecimento do meu pai num acidente de trânsito. E o senhor esteve lá na ocorrência? Estive. Quando cheguei para atender, um amigo meu estava acidentado, né? O rapaz que era o motorista do caminhão, sendo levado para casa já, assim, com múltiplas fraturas, mas estava vivo. Nesses 20 e poucos anos de corporação, ou seja, Milton, na verdade eu estou com 50 anos, então mais da metade da minha vida eu sou bombeiro voluntário e pretendo continuar por bons anos.
mas inúmeras ocorrências me chamaram a atenção e algumas delas marcam, né, pela gravidade do fato. E por ser uma cidade pequena, infelizmente, muitas vezes a vítima é um conhecido seu, ou é da própria família, ou é uma criança, né? E eu, infelizmente, perdi meu pai num acidente de trânsito e nós fomos chamados para atender essa ocorrência. E, infelizmente, essa ocorrência aconteceu num período que nós tínhamos escassez de equipamento. Então, o resgate foi demorado. O resgate, você olhando hoje de 20 anos para frente, né, e retornando 20 anos para trás, você vê que seria totalmente outra realidade o atendimento hoje, a velocidade, a qualidade e assim por diante. Então, talvez eu teria meu pai hoje ao meu lado, se nós tivéssemos naquela ocasião, né, os equipamentos adequados e o conhecimento técnico que nós temos hoje. Então, a principal ocorrência que me marcou muito, sem dúvida nenhuma, foi o falecimento do meu pai num acidente de trânsito. E o senhor esteve lá na ocorrência? Estive. Estive na ocorrência. E para ter uma ideia, hoje nós temos equipamentos moderníssimos, né, para corte, para expansão, de ferragens, e aquela vez eu não tinha. Então tudo era feito com alavancas, com corrente, com uma força bruta. E tudo demandava muito tempo e muito pouca técnica, porque eram equipamentos arcaicos, né? A profissão bombeiro, ela, a cada chamado você tem uma emoção diferente, um aprendizado diferente, né? E marca, né? Porque você mexe aí com famílias, né? Com crianças, com idosos. E como nós temos uma cidade pequena, e na minha época nós tínhamos uma escala também restrita, né? De atendimento, é muito fácil se deparar em atender um conhecido seu, um amigo seu, né? No momento de que marcou, posso estar citando, quando cheguei para atender, um amigo meu estava acidentado, né? E aí você vê que o treinamento que você tem, o equipamento que você tem, não pode estar fazendo mais nada, né? Então isso me marcou, sabe? E fica guardado aí, né? Teve um acidente com um caminhão, num domingo à tarde. A gente se deslocou para o atendimento, foram 2 equipes de bombeiros de Três Tilhas, de Joaçaba, os 2 motoristas presos às ferragens. A gente levou 40 minutos para desencarcerar um motorista, inconsciente, estava tendo parada cardiorrespiratória. A gente conseguiu tirar ele foi encaminhado para Joaçaba. Nesse percurso teve parada cardiorrespiratória de novo. Ele ficou aproximadamente 40 dias internado no hospital. Na época eu trabalhava na Incotril. Aí teve um certo dia, eu estava na beira da estrada lá, passou uma ambulância, me parou pedindo informação, onde que ia para Cascavel. Eu disse, não, volta, expliquei por onde que ia. Disse, mas o que o senhor está levando? Um paciente? Não, a vítima de um acidente que deu em Água Doce, estava internado em Joaçaba. Eu disse, posso ver quem que é? Ele pode? Abriram a ambulância, estava o rapaz que era o motorista do caminhão sendo levado para casa já com múltiplas fraturas, mas estava vivo. Então foi uma coisa que marcou e veio até mim dizer, ó, família agradeceu muito, né, por mim ter participado do salvamento, do resgate dele. Então foi uma coisa que marcou. Então isso nos motiva a seguir em frente, né? E como voluntário principalmente, né? A gente sabe que a gente estava ali um certo período e cumpriu a missão. Então, mas foram várias ocorrências de afogamento que a gente intra-hospitalar conseguiu reverter criança afogada, pessoas inconscientes presas às ferragens, que depois a gente soube que ficou bem. Então, incêndios em hotéis, edificações que a gente conseguiu num tempo rápido evitar um prejuízo muito maior, né? Então, ocorrências foram várias. Fazer a primeira escola oficial, né, por assim dizer. Você tem que estar ciente que qualquer hora do dia ou da noite você vai estar à disposição. E a partir desse ano inteiro, com uma nota adequada e com avaliações boas, a pessoa pode entrar no grupo.
Eu conversei bastante com o PUB antes de a gente assumir esse desafio, né? Surgiu o nosso nome ali e fomos amadurecendo a ideia. E a gente tinha como um grande objetivo, além de equipamentos, de melhoramentos na nossa estrutura, fazer a primeira escola oficial, né? Por assim dizer. Eu participei da época que era convidado, porque nada mais era que um grupo de pessoas, uma associação pequena, que ela tinha que fazer atividades acontecerem. Então, nada mais lógico que ela chamar pessoas conhecidas para fazer parte por causa da sintonia. Você já conhecia aquele teu colega lá, você já sabia do caráter dele, da índole, da vontade dele trabalhar, chamava ele para junto. E vinham conosco, fazendo cursos, enfim, mas sem uma grade curricular definida, sem um período, entende? Sem uma turma. Quando a gente vê Trestilhas crescer, esse modelo se torna um pouco insustentável. Então tem que dar um próximo passo, transformar em instituição mesmo. Para isso, você vai começar a entrar no edital. Não tem como fugir disso. Então você cria regras, padrões para a pessoa atender, para daí sim ela entrar na instituição. Então quando a gente começa a falar desses padrões, a gente fala de TAF, que é o teste de aptidão física. Tem que passar pela entrevista, que é com um psicólogo. E a gente também tem que falar de um ponto que é importantíssimo, que é a disponibilidade. Você tem que estar ciente que qualquer hora do dia ou da noite você vai estar à disposição da corporação, ou seja, à disposição da comunidade. Deixando de lado a tua família, deixando o teu lazer, saindo no momento de confraternização, ou seja, você tem que saber que você vai ter que se privar de algumas benesses em prol da comunidade. Então, a partir dessa etapa cumprida, a gente vai ter um ano inteirinho de aulas, que nós vamos abordar combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, resgate veicular e outros tipos de resgate, além do estágio, que é botar a mão na massa mesmo, mas é um estágio assistido em outras corporações maiores de bombeiros voluntários, e a partir desse ano inteiro, com uma nota adequada e com avaliações boas, a pessoa pode entrar no grupo. A minha formação, a gente passa pelo processo de escola, né? Foi a época da pandemia que a gente pegou. Nós pegamos em torno aí quase 2 anos e meio de escola até conseguir se formar, né? Que foi a primeira escola de formação que aconteceu dentro dos Bombeiros Voluntários de Três Itilhas. Então ela levou um tempo a mais por estarmos em período de pandemia. Eu entrei na escola que começou em 2021 e se formou em 2022, se não me engano. O que me motivou foi que sempre eu vi várias pessoas da minha família que faziam parte dos bombeiros, né? Como o Adelino, o Sandro, o Felipe. Então, eu sempre fui próximo dessas pessoas e acabava vendo de perto o trabalho, e isso me influenciou bastante a querer fazer parte. Eu acredito que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Porque essa parte de você estar sempre auxiliando, sempre prestando apoio para a população, para as pessoas que precisam, é gratificante. Então, acredito que esse foi a nossa grande conquista. Esse foi o grande objetivo que foi alcançado, né? A partir daí vieram vários outros, né? Conseguimos adquirir, enfim, a nossa unidade de resgate de primeira linha hoje. Conseguimos um desencarcerador de última geração, que era um grande sonho nosso também. Conseguimos implementar alguns processos aqui dentro. Enfim, tivemos bons resultados. Para mim foi desafiador, porque eu era bem novo na época, eu tinha 24 anos. Eu era o mais novo da corporação, por coincidência. Era um momento de transição de gerações, né? A gente tinha bastante responsabilidade vindo. Tinha essa obra que a gente está aqui, né? A sede atual operacional dos bombeiros, concluída, mas com muito por fazer ainda. Tínhamos bastante pontos soltos para juntar. Então foi desafiador, mas foi bom, foi um momento de muito crescimento pessoal. E o que te levou, o que te inspirou, André, a ser um voluntário? O exemplo dos demais, a admiração por amigos que já estavam aqui. Hoje isso é bem claro para mim, na época talvez não tanto, mas um pouco do sentimento de sair da inércia, de parar de esperar
uma resposta, de parar de esperar que alguém traga a solução, que não sei, o governo, alguém traga uma solução. E também agradecer a todo mundo que se doa de uma forma ou de outra, que ajuda a manter isso aqui, que faz parte do que é 13 Tilhas, né? 13 Tilhas é trabalho voluntário, é dedicação, é amor à causa, enfim, agradecer. E foi um domingo de manhã, a gente teve o chamado de incêndio e foi justamente aqui. Salvar praticamente o hotel. O maior perigo é esse, o cara não ganha nada e vai se arriscar para morrer. Eu não sou mais o fundador de bombeiro, ou que teve a ideia. Hoje eu sou um usuário de bombeiro. Podia estar tudo cinzas aqui, né? Isso que depois se dá valor. Quando você sente no couro o drama. Então, foi justamente um plantão que eu estava na escala, e foi um domingo de manhã, a gente teve o chamado de incêndio, e foi justamente aqui. O incêndio começou, eu e o rapaz fomos lá em cima, fomos com os extintores jogar o fogo, e aquele fogo era um forno, e só nas frestas conseguimos soprar o do extintor, e aquilo começou a aumentar, cair em cima de uns 20 colchões de espuma. Aqueles começaram a pegar fogo, esquentou tanto que não dava para pôr a mão na porta lá de fora, e os bombeiros já estavam ali lá de fora. Eles tinham máscaras para poder entrar nesse fogo. Mas antes de entrar, eles testaram. Você está bem? Você consegue? Você está bem? Então, aí subiram em cima do telhado, quando conseguiram tirar as telhas, e o forro já tinha queimado, aí que puderam acionar as bombas. Você joga em cima do telhado, não adianta. Ela teve que entrar dentro de onde é que estava o fogo. Em meia hora, eles estavam no restaurante tomando café com os turistas. E assim, você não pensa muito, você vai para a ocorrência, né? Aí depois começa a vir aquela história, a memória, você fala, poxa, aqui que foi lançada a pedra fundamental dos bombeiros, era um risco muito grande, tinha muitas pessoas hospedadas, e você, poxa, que bom que a gente conseguiu dar conta disso. Se não existissem os bombeiros aqui, a história não teria sido bonita. Teria sido uma história muito triste, com toda certeza. Porque até um bombeiro na cidade vizinha se deslocar até aqui não só faria o rescaldo, não teria mais nada para combater, né? E para mim foi um momento muito marcante. Olha, essa que eles fizeram para nós é salvar praticamente o hotel, né? Então, isso é o maior respeito que posso dar para eles, para cada um. Foi doado bastante, em dinheiro foi doado muitas coisas pelos austríacos. Isso tem que se falar. Mas também aqui do Brasil já veio muita coisa agora. E o que eles precisam de ferramenta para poder atender um incêndio sem correr o risco de morrer. O maior perigo é esse, o cara não ganha nada e vai se arriscar para morrer. Então, o equipamento que ele conseguir ter para modernizar é uma grande vantagem. A gente tem que enxergar os bombeiros como uma instituição que não é amparada pelo governo. Nós somos uma associação. Então, você fazer uma associação dar certo dessa forma, e é uma associação que trabalha com, de certa forma, com saúde pública, né? E ela trabalha com o pior momento que um cidadão pode ter, que é uma situação de emergência. Então, você garantir tantos anos de atendimento é uma coisa quase surreal, sabe? Você não precisa nem ser bombeiro, mas você ajudando os bombeiros, você já fez uma parte. Porque, eu sempre falo, o equipamento que eles precisam tem que ser de primeira qualidade. Porque se tiver uma coisa que eles têm as roupas que não pega fogo, mas se eles pegar uma porcaria que vai pegar fogo, ele está morto. E daí? 100% voluntário é muito, muito, muito raro. Porque é algo quase impraticável se não for feito da forma correta. Essa questão de distribuição de funções e tudo. E esse DNA, Milton, ele vem lá na imigração. Em 33, quando a cidade foi fundada, existia essa preocupação de ter combate a incêndio.
Vieram mangueiras de bombeiros, tinha uma torre para secar essas mangueiras, elas eram no Miltal, hoje virou São José o nome do bairro, mas o nome original do bairro era Miltal. Lá era o centro comercial da cidade, industrial, né? E lá existia uma torre onde secavam mangueiras, então já tinha a ideia de bombeiros já em Três Tilhas naquela época. Se perdeu ao longo dos anos isso, provavelmente porque tinha pouca ocorrência também, e foi resgatado lá em 95, quando o Weckscheid e o Conrado conversaram e resolveram lançar a ideia. E, de certa forma, isso foi um resgate também, por mais que não foi interpretado dessa forma, mas Três Tilhas tinha no início essa ideia, depois ela foi reformulada e ela foi mutando até chegar ao que é os bombeiros hoje em Três Tilhas, que 100% voluntário é o conceito original, assim como é na Áustria, e profissional acima de tudo, com nível técnico altíssimo, que é o modelo que a ONU pede e que todas as melhores corporações do mundo buscam também. Então nós seguimos essa mesma ideia. E a partir do momento que a minha mãe falou, ó, os bombeiros chegaram, isso me trouxe uma tranquilidade muito grande. Eu cheguei em frente à padaria da Carol, acabou a gasolina do meu carro. O que eu vou fazer? Cara, larguei o carro no acostamento e segui correndo. E nesse momento eu firmei uma parceria com os bombeiros voluntários de Melo, na cidade onde meu avô veio. Todas as ocorrências, a que mais me marcou foi uma que eu nem estava presente e que mostrou o real sentido de estar dentro dessa corporação para mim. Eu estava em viagem, né? O meu trabalho exige viagens constantes e nesse momento a minha mãe me ligou, né? Ela me ligou, estava em Lages, dizendo que a minha avó estava passando mal, que não conseguiram acionar outros meios de emergência. E nesse momento eu acionei a nossa equipe e nós estávamos atendendo já 2 ocorrências nesse momento simultâneo. Então, o restante da corporação ela não mediu esforços para criar uma equipe reserva, pegar a nossa ambulância mais antiga que tem, que nos atendeu muito bem nesse momento. E a partir do momento que a minha mãe falou, ó, os bombeiros chegaram, isso me trouxe uma tranquilidade muito grande. Mesmo não estando presente nessa ocorrência, essa foi a ocorrência que mais me marcou nesses anos de bombeiro. Final do ano de 2023, na virada do ano, no sábado, 5 horas da tarde, nós estávamos assumindo o plantão. Recebemos um chamado de uma criança engasgada. Um RN, um recém-nascido, que tinha se engasgado. Aí a ocorrência era sentido Água Doce, como eu moro na frente da antiga Tirol, eu não vim para a sede, eu não vim para cá. Porque normalmente a gente vem para cá, pega equipamento, pega ambulância e vai atender a ocorrência. Eu fui direto de casa, o chefe de equipe falou para mim, Maurício, você vai direto da tua casa, vai para a ocorrência. Eu acabei fazendo isso. Eu cheguei em frente à padaria da Carol, acabou a gasolina do meu carro. O que eu vou fazer? Cara, larguei o carro no acostamento e segui correndo. A ocorrência era praticamente 100 metros antes do portal de sentido Água Doce. E naquele momento que eu estava correndo, não passou um carro para mim pedir carona. Então, nesse tempo ali que eu saí correndo, cheguei na residência, cheguei lá, a criança estava praticamente mole. A mãe pegou a criança e me jogou nos braços, né? Acabei fazendo massagem e a criança acabou voltando. Os meninos chegaram lá, eu estava completamente molhado de suor, né? Porque eu saí correndo, né? E essa é uma das situações que me chama muita atenção, sabe? Porque é uma vida a mais que você faz os primeiros atendimentos, você faz todo esse processo e é gratificante. Como eu falei, cada ocorrência é uma história diferente que você tem para contar. O primeiro foi quando eu estava lá no início na instituição e foi uma viagem que daí eu fui para a Áustria, tinha guardado dinheiro e tal, eu fui para a Áustria para ter ideias de negócio e nesse meio tempo eu fiz muitas visitas em corporações de bombeiros, né? E nesse momento eu firmei uma parceria com os bombeiros voluntários de Melo, que é uma cidade onde meu avô veio, e a gente tem uma parceria técnica até hoje, que a gente pode a qualquer momento ir para lá, estudar na escola deles e participar das atividades deles,
assim como eles podem vir para cá também. Então é uma troca técnica que foi lançada lá em 2013, foi ainda em 2013. E isso para mim foi um marco como pessoa e depois como bombeiro também. E para a instituição algo muito importante. Ainda pouco explorado, agora com possibilidade de explorar muito ainda, porque esse corredor que você tem, esse canal aberto, ele pode ser muito usado, né? Foi na época que eu estava como presidente e a gente tinha finalizado as obras da nova sede e foi feita a inauguração. Então, assim, emocionalmente falando e historicamente, para mim foi um momento fantástico. Se eu pudesse congelar ele no tempo, eu gostaria de viver naquele momento, sabe? Porque foi lindo, lindo, lindo. Fui buscar a parte de conhecimento, técnica e coisa assim para estar ajudando em casa, né, com ele e tal, tirando a cama, enfim. Eu residia no interior de Iomerê, em Bom Sucesso, e nós fomos atingidos por 3 enchentes consecutivas. Esperamos que nas próximas escolas mais mulheres possam ingressar nas fileiras da corporação. Eu estou em 2011 ali, 2012, meu pai sofreu um derrame, 2015 ali ele ficou encamado. Daí eu vi a dificuldade, fui buscar a parte de conhecimento, técnica e coisa assim para estar ajudando em casa, né, com ele e tal, tirando a cama, enfim. E comecei a pegar o gosto pelas coisas e acabei me inscrevendo em 2017 para ser bombeiros voluntários aqui. Foi um ano de treinamentos, todos os sábados ali. Daí a gente pegava e fazia os treinamentos. Depois de um ano foi avaliado e fui aprovado para entrar nos bombeiros. Aquele antigo sonho de criança, né? Então você ou é um piloto de avião, ou é um médico, eu tinha muito isso para mim, a ser um bombeiro, né? E isso acabou fortalecendo nós. Eu residia no interior de Iomerê, em Bom Sucesso, e nós fomos atingidos por 3 enchentes consecutivas. E ali eu vi muito o que, não só a ajuda dessas pessoas, mas também o próprio trabalho voluntário que acontecia nesses momentos. E nisso acabou fortalecendo muito o meu interesse em entrar nesse meio, né? Então, quando surgiu a oportunidade, muitos anos depois, eu acabei agarrando com as 2 mãos e a gente entrou nos Bombeiros de Três Ilhas, né? E você assumiu o comando quando? 2023, né? Eu assumi a parte do comando. Então agora estou deixando já de ser comandante, agora em abril desse mês. Então já passou 2 anos aí no cargo de comandante. Com a união do grupo a gente conseguiu trazer muitas coisas que veio também, projetos que vinham da antiga diretoria, nós conseguimos tocar, né? E nesse meio tempo veio novos veículos, melhorias dentro da corporação, melhorias dentro da nossa estrutura operacional. Primeiro foi bem desafiador, né? Como nunca tinha passado por um processo de comando e a responsabilidade que tem em ser comando, né? Então, foi bastante dificultoso no começo, né? Porque a gente sabe que não é fácil lidar com tantas pessoas, e mais sendo voluntários, então. E fui me adaptando e fui seguindo essa atividade de comando aí. Hoje eu deixo o cargo aí bem contente aí com o que eu pude fazer aí. A instituição, hoje, nós conseguimos chegar em um patamar que ela supre a demanda do município, né? Então, salve algumas melhorias que já estão em andamento, que é o nosso novo caminhão de resgate veicular. Recebemos um chassi recentemente. Está entrando agora, são 12 novos bombeiros para a corporação. Hoje é feito escalas de equipes, então nós temos 3 equipes hoje, e dura de sábado até no próximo sábado, que a gente faz a troca de plantão. Então, a gente assume, vamos dizer, assume agora nesse sábado, vai até no sábado que vem, onde que a equipe B assume. A próxima equipe, que seria a C, teria como sobreaviso, e A teria de folga, né? Então, nós atuamos com o rodízio das 3 equipes. Então, nós temos bombeiros com um nível de profissionalismo muito grande dentro da corporação, e a nossa estrutura física também, ela nos atende muito bem nesse momento, né? Hoje nós somos em 42, né? Tem entre a reserva e a parte dos fundadores e mais a parte dos ativos aí. Nas equipes em atuação ativos hoje nós somos em 35. 35 ativos hoje, dividido entre essas 3 equipes aí. E também nós tivemos uma conquista muito grande no período da minha gestão,
que foi a entrada de mulheres na corporação. Tá? Então, isso aconteceu na segunda escola de formação. Nós tivemos a primeira em 2022 e agora está se formando no mês 4 a segunda escola e está entrando as primeiras bombeiras voluntárias dentro da corporação de Três Itilhas. Isso, acredito eu, que foi uma das maiores conquistas para a corporação que nós tivemos. Então, Catarina, a senhora viu os bombeiros se formarem, crescerem, sempre só homens. Agora, os bombeiros também têm mulheres aqui em Três Itilhas. A senhora, como mulher, como é que você vê essa abertura dos bombeiros? Eu acho muito importante. Lá na Áustria faz tempo já tem isso. As desde crianças já tem, já começa fazendo curso e participando. Às vezes eles fazem experiência, né, como é que eles iam agir. E então eu acho que é muito bom. Sou o chefe da equipe B, equipe Bravo. Eu tenho 2 mulheres na minha equipe. Os atendimentos que elas fazem são magníficos, são fantásticos. Ou seja, você fica orgulhoso de ver prestando atendimento à população. Ou seja, teve os méritos. Esperamos que nas próximas escolas mais mulheres possam ingressar nas fileiras da corporação, porque foi uma experiência muito gratificante. Eu estava, no caso, na ilha, né? Eu estava lá entre a ponte e o córrego de lá. A pé também não dava para passar lá, estava muito alto, não tinha como passar. Com essas pessoas que estavam ilhadas, porque a gente não conseguia ir até o local onde elas estavam, né? A gente passou por um período de pandemia, né, que foi um negócio até misterioso para todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer na época. Então, as ocorrências daquele período marcaram bastante, muita incerteza, né? Eu vou atender e como é que eu vou chegar em casa, né? Como é que vai ser? Enfim, ocorrências de incêndios a gente teve aqui na cidade que foram desafiadores, ocorrências em resgates, enfim, tivemos alguns desastres climáticos nesses últimos anos também que foram bem diferentes da nossa rotina. Murilo, você já participou de um resgate de uma pessoa em uma enchente. Gostaria que você falasse um pouco como é que foi feito esse trabalho naquela ocasião. Se eu não me engano, eram 3 ou 4 pessoas que estavam dentro de um caminhão que acabaram ficando ilhadas porque ocorreu a ruptura de uma ponte. 11 de outubro de 2022. Estava chovendo se não me engano, 2 dias ou 1 dia na região inteira, que começou a fazer deslizamentos mas assim, nada de mais grave na região, né? Amanheceu chovendo e eu passei na empresa, fiz o que eu tinha para fazer na empresa e eu era vendedor externo a campo. E ali na linha do Cedro, depois ali logo tem uma ponte de concreto, era de concreto. E depois dessa ponte tem uma baixada e ali também estava passando água. Então eu parei o carro antes da ponte de concreto, porque ali na ponte de concreto, na verdade, não era o meu problema. O meu problema seria depois da ponte, porque a água estava passando alto, né? E como o carro era leve, eu passei a ponte. No que eu passei a ponte, eu já vi que eu não ia arriscar, sabe? Eu ia voltar e fazer outro caminho. E nesse meio tempo veio um caminhão. Eles faziam parte de elétrica, alguma coisa nesse sentido aí. E eles desceram, estavam em 3, desceram do caminhão, daí passaram a ponte. Também a mesma situação, eles também não estavam preocupados com a ponte, porque a água estava passando por baixo tranquilo. Também estavam preocupados no outro córrego na frente. Eles acharam que pelo peso do caminhão não teria problema eles passar nessa correnteza ali, né? Então tá, beleza. Eles voltaram no caminhão. Eu podia ter voltado junto, não precisaria estar esperando também, mas era para estar ali que nem os outros. O caminhão
Quando ele estava passando, no finalzinho, estourou a ponta de concreto. Na verdade, provavelmente a água comeu as beiradas das cabeceiras, e a hora que o caminhão sentou em cima, literalmente sentou em cima dos dois muros, né? É um fato assim que eu não esqueço, assim, parece que foi ontem, sabe? Porque é bastante marcante, é uma coisa... E no que caiu o caminhão ali, a água começou a bater no caminhão e já começou a entrar na janela. A sorte deles também, que a janela deles também estava, a parte do motorista estava aberta. E a sorte, eu acho que é um santo protetor também, que não deixou ele abrir a porta de baixo. Porque se ele abre a porta de baixo, ele vai junto com o rio, né? E os três saíram pro lado de cima, da porta de cima. Eu estava, no caso, na ilha, né? Eu estava lá entre a ponte e o córrego de lá. A pé também não dava para passar lá, estava muito alto, não tinha como passar. Quando o último estava saindo, daí estava, vamos dizer assim, que a água subiu um pouco, nós acabamos fazendo tipo uma corrente de mão para se ajudar para tirar o terceiro do caminhão, né? Era uma confusão assim na cabeça, assim, você não... horas parecia que não era o bicho, horas você se apavorava, sabe? E eu acho que também tem que deixar um agradecimento aí ao Simon lá, que foi o que, acredito eu, que ligou para os bombeiros. 20 a 30 minutos, vamos dizer assim, entre o tempo dos bombeiros se ajeitar aí, né? Foram rápidos, foram super rápidos, mas 30 minutos assim, para quem tá ali, passa muita coisa na cabeça, né? Eu tinha deixado meu celular dentro do carro que estava para trás da ponte. Os documentos dos motoristas, os celular, estava tudo dentro do caminhão. O motorista estava com a preocupação do caminhão ir embora com a correnteza, né? Até nós comentamos ali, não, imagina se a correnteza vai levar um peso desse de caminhão. E aquilo perdurou ali, acho que uns 10 minutos, e de repente foi que nem jogar um palito no rio. Aquele caminhão se sumiu. Aí o desespero começou a mudar, né? Você vê que não é bem assim, né? E depois começou a chover um pouco mais forte de novo, e o rio começou a subir um pouquinho, e nesse meio tempo vieram os bombeiros. Como eles são muito bem treinados, bastante focados, os nossos bombeiros, eles tiveram a sabedoria de qual seria a melhor maneira de nos resgatar, né? Como nós tínhamos umas árvores lá ainda, tipo, que estavam na ilha, e do outro lado estavam eles, no caso, então tinha essa possibilidade de fazer essa tirolesa. E nós acabamos usando o guincho de uma viatura para conseguir fazer uma tirolesa, enquanto a gente ia se comunicando com essas pessoas que estavam ilhadas, porque a gente não conseguia ir até o local onde elas estavam, né? Então elas mesmas se ajudaram e fizeram a ancoragem do guincho para daí a gente mandar os equipamentos, como o colete salva-vida e os cintos de trabalho em altura, né? Para fazer então uma tirolesa para recuperar essas pessoas. A tirolesa ela contou também com o apoio de um dos resgatados, porque ela tinha que ser amarrada a uma árvore. Eu mesmo nunca lidei com algo nesse sentido, e eles, como trabalhavam com caminhão MUC, e eles trabalhavam com cintos, essa empresa, né? Então eles sabiam tudo essa parte. Então parece que juntou o útil ao agradável, sabe? Quando eles optaram pela tirolesa, eles davam os comandos para o nosso lado lá, para o que fazer. E o pessoal ali, deles ali, que entendiam mais nessa área, executavam, né? Eu não queria ser o primeiro porque eu tinha muito medo, mas também não queria ser o último. E a gente com aquele certo medo, né? Não quer cair na água também,
E nessa parte os bombeiros sempre me deram muita tranquilidade, tipo assim, me deram bastante tranquilidade, que assim, no sentido assim, pode confiar que não tem erro, tá seguro. E os outros 3 também que trabalhavam ali, eles falaram, não, o jeito que eles fizeram aqui, não tem erro. O momento mais tenso foi quando a primeira pessoa estava passando pela tirolesa, né? Que a princípio estava tudo certo, a gente confiava no equipamento e na técnica que foi utilizada, mas como foi a primeira vez utilizando em uma ocorrência real, foi um momento bem tenso porque a gente não queria que nada acontecesse com essas vítimas. E foi feito assim. E foi o primeiro, eu fui o segundo, e depois veio mais o terceiro e mais o quarto. Foi bem marcante, até porque nesse período não foi só essa enchente, né? Não foi só essa ocorrência, mas era uma enchente que aconteceu em diversos pontos da cidade. Então foi um dia que a gente acabou trabalhando direto, né, para tirar pessoas que estavam em uma situação de risco dentro de casas que estavam com possibilidade de desmoronar ou de serem levadas pela enchente, né? Então foi uma situação bem marcante para mim. Eu tenho muita gratidão. Uma coisa também não posso deixar de falar, que depois da ocasião, eu na hora nem percebi, eu fui o terceiro a passar na tirolesa, o segundo, se não me engano. Eu bati aqui a lateral, no barranco no caso, né? Mas na hora você tá naquela, nem lembra, na hora não lembra nem de agradecer, você quer ir embora, quer sair, E que me chamou muito a atenção, isso que eu falo assim, é o algo a mais, né? Os bombeiros, um dos bombeiros, em final, me ligou de noite, pedindo como é que eu tava, porque ele viu que eu tinha batido a lateral aqui, sabe? A gente se sente mais valorizado, além de já terem feito tudo aquilo, né? Ainda fora a parte, ligar e ver se machucou muito, se tá doendo, se não tá doendo, o que precisar, estamos aí. Assim, eu não cito nomes porque isso provavelmente todos fariam, né? A gente não pode se acomodar. Eu acho que a gente tem que continuar buscando os melhores equipamentos, os melhores treinamentos e cada vez mais pessoas para fazer parte dessa equipe. Depois de resgatado, estava... primeira coisa, agradecer a Deus, né? Por ter, vamos dizer, saído de novo vivo dessa. Fica aqui o meu muito obrigado. E que São Floriano, que é o protetor dos bombeiros, né? O santo dos bombeiros, que ele proteja, ilumine e que dê sempre a sabedoria de conduzir os acontecimentos e consigam fazer as estratégias deles da melhor forma. Então acabamos trazendo esse troféu para 13 Itilhas. Que tudo que a gente treinou e tudo que a gente estudou valeu a pena, que deu um resultado muito bom, né? Uma das nossas conquistas recentes foi o Campeonato Latino-Americano de Trauma, mostrando com que uma equipe aqui de Três Itilhas, um município de 9.000 habitantes, conseguiu ganhar um dos maiores campeonatos de trauma, ou maior campeonato de trauma da América Latina, para mostrar o nível de profissionalismo que nós temos dentro da nossa corporação. Quando nós contamos as nossas histórias agora do ano passado, contamos lá na Áustria, eles ficam admirados. Somos campeões sul-americanos. Nós fomos disputar o Campeonato Catarinense Concórdia. E nessa ida para Concórdia, teve uma equipe que ganhou uma vaga para disputar o Latino-Americano no Chile. Então, eles ganharam essa vaga para disputar no Chile, mas porém eles não foram. Eles não conseguiram ir porque eles tiveram imprevisto naquela data. E eles acabaram cedendo essa vaga para nós. Só que essa vaga para disputar o Latino-Americano, que foi na cidade de Puerto Montt, no Chile, nós recebemos ela com 15 dias antes de acontecer o campeonato. Minha dupla antes era o Matheus Steiner, né? Hoje ele foi embora para a Áustria, ele está morando na Áustria.
E eu estava sem dupla. Em conversa com o presidente, comandante e tal, cheguei ao nome do Murilo. Acabei ligando para ele, falando para ele que nós tínhamos recebido essa oportunidade de estar indo para o Chile representar 13 Chiles e estar participando do Latino-Americano. E ele, em função da faculdade, ele falou para mim que precisava ver com o pessoal da faculdade, com o professor dele, porque ele tinha provas, matérias que ele ia estar perdendo, para a gente conseguir estar indo para lá. Isso passou, sei lá, uns 20, 30 minutos, ele me mandou mensagem: Maurício, cara, eu não falei com o meu professor ainda, mas eu acho que a oportunidade é fantástica para nós. Por mais que a gente saiba que a gente vai ir, a gente vai competir, nós não temos tempo hábil suficiente para a gente estar se preparando muito bem para esse campeonato, mas nós vamos estar adquirindo experiência para nós mesmos. Eu falei, cara, esse é o meu pensamento também. Foi uma oportunidade bem única poder representar a nossa instituição tão longe, né, para tantas pessoas, para mostrar para as pessoas de fora como é aqui dentro e também para mostrar para as pessoas da nossa comunidade como funciona o nosso serviço e como a gente consegue ir longe, né? Aí, a partir dali, começamos a treinar. Nós tínhamos 15 dias, exatos 15 dias para estar indo para lá. Nós tínhamos que se preocupar com hospedagem, alimentação, passagem, treinamento, era bastante coisa. O que aconteceu? A corporação, ela se juntou, abraçaram a causa, foi corrida atrás de patrocínio, e uma conversa com o pessoal de dentro da corporação, com a família Pioneiro. A Pioneiro acabou arcando com todas as despesas nossas de estar indo para disputar o campeonato latino-americano no Chile. Acabamos indo para lá, disputamos eu e o Murilo, acabamos disputando as provas, com um auxílio muito grande das corporações de Concórdia e Caçador. Concórdia e Caçador, assim, a gente sempre fala que são irmãos nossos, caminham lado a lado, porque eles dão todo o suporte necessário que nós precisamos em todos os sentidos. Então o pessoal de Concórdia veio para cá, treinaram com nós, eles já tinham disputado já vários campeonatos, inclusive mundiais também, já tinham ficado em boas classificações no Mundial. Vieram para cá, acabaram o final de semana inteiro, intensivo, treinando, e chegou o dia de ir para lá, com a felicidade nossa, e eu acho que a gratidão de tudo que aconteceu, acabamos ficando campeões no Latino-Americano. Ficamos em primeiro lugar na prova Complex, e segundo lugar na Standard, e primeiro lugar na categoria geral. E foi muito gratificante essa parte do troféu, porque a gente fala, né? A gente até fala com o Murilo, com o próprio pessoal de Cais, isso que a gente trouxe não foi para nós, não foi para mim, não foi para o Murilo, foi para a comunidade treze-chiliense, para o povo treze-chiliense. Porque nós voltamos lá com uma bagagem assim, foi de quinta a domingo que nós tivemos essas provas, nós participamos em 2. Mas enfim, nós disputamos lá com 12 equipes de APH. Um momento muito bom, né? Porque esse momento serviu para mostrar para nós que tudo que a gente treinou e tudo que a gente estudou valeu a pena, que deu um resultado muito bom, né? Porque essas competições têm esse nome, né, de competição, mas o objetivo mesmo é que essas equipes de primeiros socorros estudem e se preparem, né? Isso força uma equipe a melhorar e querer ser um pouquinho melhor do que a outra, né? Então é uma competição muito válida, eu diria. E não seguramos para nós. Hoje, o próprio pessoal da corporação, a gente fez vários treinamentos e acabamos passando para eles tudo que a gente aprendeu, está passando para eles estar absorvendo isso também, repassando, aplicando esse conhecimento que nós tivemos. Todos nós gostamos bastante de fazer é poder estar em uma situação complicada, ajudando quem precisa de ajuda, né? Que a gente sabe que muitas vezes vai estar participando do pior dia da vida de várias pessoas. E nosso objetivo, então, e o que move a gente é conseguir fazer alguma coisa para melhorar a situação dessas pessoas. Sempre o voluntariado aqui em Três Ilhas sempre foi forte, sempre existiu. Então essa confiança a gente tinha. Porque o que nós começamos a duras penas, eles estão continuando a tocar, né? Porque é um orgulho você poder ajudar alguém. Isso é a coisa mais bonita que tem.
quando eu comecei, eu me espelhava muito nos antigos. O meu objetivo de estar aqui dentro hoje foi o espelho dos fundadores, dos antigos que começaram essa história. Porque assim, cara, o quanto eles batalhavam, não tinham nada, na época não tinha caminhão-bomba. Bom, tanto é que os antigos, os fundadores, eles vão falar isso, né? Ou falaram isso. Mas eu não sabia nada o que seria uma corporação, só me veio depois a responsabilidade e o grande perigo de não dar certo isso. Quantas corporações faliram por aí? Porque não puseram tocar, né? Mas a nossa, graças a Deus, está aí hoje, grande e forte. Sempre o voluntariado aqui em Três Tilhas sempre foi forte. Sempre existiu. Então, essa confiança a gente tinha. A pessoa que participa de uma entidade voluntária é porque isso nós já temos na essência do Treze Tilhense, né? E o senhor tem orgulho de fazer parte do... Ah, claro que tem. A gente fica contente se pode ajudar alguém, não é quanta gasolina foi, sabe? Isso nem se olhava. Porque é um orgulho você poder ajudar alguém. Isso é a coisa mais bonita que tem. A missão do bombeiro é salvar vidas e patrimônios, né? E principalmente quando você está numa instituição voluntária. Aí você tem que ter o dom para isso. Eu vejo, por exemplo, dos pais que começaram, praticamente os filhos entraram. No meu caso, meu filho está nos bombeiros do Werner Felda, o filho dele, o Pubi, está nos bombeiros. O Adelino Ferronato Roberto está nos bombeiros. Então, eu acho que já puxa um pouquinho nesse sentido também. 2007 foi o ano que eu entrei nos bombeiros e já, vamos dizer, de certa forma, acompanhava os trabalhos, porque meu pai ele entrou uns anos antes. Em 97, se eu não me engano, tinha 2 anos de corporação já, algo em torno disso, e ele entrou. Foi quando a gente voltou. Ele voltou para Três Tilhas e eu vim na bagagem, né? Quando meu pai e mãe voltaram para cá, eu acabei vindo morar. Eu não sou nascido aqui e não conhecia isso, essa ideia do voluntariado, né? E daí, vendo esse trabalho do meu pai, achava muito legal isso. Quando eu cresci, tive idade, daí eu também quis fazer parte. Isso contagia, isso entra no sangue da gente, essa parte boa de ser voluntário. Tanto é que esse incentivo, esse empurrão, eu passei para o meu filho, que há poucos anos também ingressou na corporação dos bombeiros voluntários de Três Tilhas. E se não fosse os novos, ia parar tudo, e assim está continuando, está crescendo. E todo esse pessoal novo que entra, ele entende perfeitamente o que quer dizer o espírito voluntário. Então ele entra na corporação, ele já veste a camisa voluntária e já vende a ideia e trabalha voluntariamente. Então hoje, Três Tilhas, nós temos a corporação, a única do estado, eu acredito que talvez seja a única do país, que seja 100% voluntário, ou seja, todo mundo, desde o comandante, a presidente até o bombeiro mais simples, todos são voluntários. E funciona muito bem. Não, eu tô com o coração tranquilo e com muita gratidão para esses que continuam aqui, né? Porque o que nós começamos a duras penas, eles estão continuando a tocar, né? E seu falecido André, que era um fanático por bombeiro, ele também deve estar lá no céu muito bem contente. Poder ajudar alguém é a maior recompensa que tem. É de tirar o chapéu, né? É de tirar o chapéu. As máquinas que eles têm ali, né? Todo esse recurso que tem ali, né? Meu Deus do céu, né? E todos eles com cursos de cima e embaixo, né? Todos eles, cada pouco vem o pessoal dar curso aqui, né? Eles participam, saem também, né? Isso que leva a turma, né? Deixa num grau, meu Deus, ali o bombeiro agora é de tirar o chapéu, né? Meu Deus, né? Vamos torcer e rezar. Três Tilhas pode ser feliz por ter os bombeiros voluntários. Faz parte da comunidade, está no sangue de Três Tilhas. É impossível. Uma instituição com 30 anos que logo mais aí vai ser centenária e vai perdurar por muito tempo. Agora, 2025, praticamente foram em torno de 300 ocorrências nas diversas áreas do serviço bomberil, mas pelo carisma que os bombeiros voluntários têm de Três Tilhas para com a população, eu não vejo Três Tilhas sem os bombeiros voluntários, nem na hipótese alguma. Mas, olha, hoje nós estamos orgulhosos, né? Que participamos disso aí. Podemos dizer, não, olha, no começo nós estávamos aí. Nós tínhamos uma máquina, né? Nós tínhamos um caminhão, né? Mas participamos, né? Era mais difícil tudo, né? E hoje é um orgulho, né? Se olhar aquelas maquinárias ali, é um orgulho para nós, né? Isso aí. Eu, quando cheguei no bombeiro,
eu não imaginava que eu ia ter um aprendizado tão grande, né? Isso me trouxe uma experiência muito grande para a vida, né? E é muito gratificante, né? Você prestar um serviço voluntário é magnífico e só nos faz bem para a alma, né? Sinto uma satisfação de ter participado e hoje, olhando, eu sinto outra satisfação de ver que ele continua vivo aí, que tem pessoas engajadas, pessoas que estão tocando o bombeiro, né? Só agradecer mesmo, né, porque fazer parte dessa família, eu digo família porque são bem um próximo do outro aí, então só agradecer mesmo. Sem palavras, né? Três Itilhas é uma cidade especial, é diferente onde eu nasci, onde eu pretendo conviver com os meus netos. De deixar um muito obrigado a toda a comunidade pelo apoio de sempre, né? Eles, querendo ou não, são uma força motriz e são um braço da nossa instituição, né? Sem dúvida alguma. Muito interessante olhar para trás como era lá no começo, lá quando a instituição foi fundada, né? Em que todo mundo fazia muito trabalho manual para continuar tocando, né, a equipe. Como, por exemplo, a construção da primeira sede dos bombeiros, né? Aquele prédio foi praticamente todo construído pelos bombeiros. Eram outros tempos, eram tempos que não tinha nada, né? Quando eu entrei já tinha tudo isso aqui, mas quando eles começaram não se tinha nada. Então, ter começado do zero, acho que foi o passo mais difícil que os fundadores tiveram que dar e fizeram isso de forma brilhante. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial, né, a todos os empregadores aqui da cidade que liberam o bombeiro empregado hoje, né? Por que Três Itilhas dá certo o nosso bombeiro voluntário aí, 100% voluntário? Porque por trás nos bastidores aí tem muita gente engajada, né? Não só os empregadores, mas sim a família, né? Família que dá o apoio, né? Fica em casa, às vezes, uma madrugada de temporal, aí fica em casa sozinho, enquanto o marido, o pai, sai prestar socorro a outras pessoas, né? Já deixei de participar de aniversário de afilhado, já tive que sair em festa de casamento, já tive que sair em feriados natalinos. Então, a família estando por trás, amparando. Muitas vezes a gente saía, né? Estava pronto para se deslocar com a família para cantar outra cidade, tocava o telefone e tu tinha que sair e atender uma ocorrência. Mas nada é tão gratificante como você poder lá efetuar o serviço e ver que a pessoa está bem. Dizer que é muito gratificante e desejar sucesso aos que estão agora tocando, né? Nós tivemos nossa parte lá atrás, nossa colaboração, mas é louvável ver hoje a estrutura que nós temos aqui em Três Itilhas. É magnífico. Quantos anos pretende ficar ainda? Até que a vida me permitir e os filhos seguir o mesmo caminho, a gente tem a ideia de continuar. E não são poucos, são só 13, então a ideia é de atender várias ocorrências aí junto com eles, tentar passar o máximo de ensinamento possível para esses meus filhos e para quem quiser aprender também, né? Hoje eu sempre falo que a corporação está de portas abertas aí para o pessoal, a comunidade, quem tiver interesse. Eu sempre falo que aquela pessoa que, quando ouve a ambulância, quando vê a gente passando na rua, aquela pessoa que sente o arrepio, aquela pessoa tem um chamado, e o chamado dela é que ir junto com a gente, né? E hoje o senhor continua como conselheiro, Mar? Eu estou conselheiro, eles me chamam para dirigir o Dodge, porque a piazada nova não consegue dirigir um caixa seca. Nós, como somos antigos, né? Nos antigos todos sabem dirigir um caixa seca, né? Que o novo não sabe, ele chega a uma altura e não põe uma marcha nenhuma, né? Você não pode brigar com caixa seca, você tem que ser amigo dele, né? Todos os bombeiros ao longo da história, eles tiveram seu mérito. Então lá no início, o mérito foi dedicado aos bombeiros que construíram a nossa sede. Com as próprias mãos, eles ergueram os tijolos dela. E depois restauraram um caminhão, que era uma sucata, que foi dado na época para os bombeiros, e restauraram ele inteiro, né? Muitas vezes tiraram dinheiro do bolso para fazer as coisas acontecer, né? Além de se voluntariar, né? 100%. E a gente enxerga toda essa mudança que tem até chegar nos dias de hoje,
que a gente já tem uma estrutura física muito boa, já tem equipamentos de primeiro mundo e a gente tem uma condição operacional técnica que não perde nada para ninguém a nível de Brasil e a nível de mundo, né? Então a gente enxerga que cada etapa ao longo desses anos os bombeiros eram diferentes e as aptidões eram diferentes. Hoje nós chegamos nesse nível graças a esses pilares que foram firmados lá no início. O pessoal fez a base, né? Cada um colocou um tijolinho no muro para construir ele. Então, todo mundo foi importante e está sendo importante. A comunidade como um todo, o grande carinho que ela tem por nós, o grande apoio em todos os momentos, se passamos por alguma dificuldade ou algo do tipo, ela sempre nos apoiou, tá? Então, o próprio poder público mostra muito a confiança que eles têm, que a população tem em nós, e isso nos traz uma gratificação muito grande com relação a isso, né? Os bombeiros voluntários de Três Getilhas, ao meu ver, é uma das entidades mais importantes do município. Seja vista que são todos voluntários. Uma estrutura invejável. Eu vejo que na região poucas corporações têm uma estrutura que esses voluntários criaram. E é admirável a velocidade com que atendem as ocorrências. Todos trabalham, todos têm a sua ocupação, o dia a dia no seu lar, na família, no trabalho, e a velocidade com que eles conseguem atender as ocorrências no município. Eu sou um grande exemplo disso. Há poucos dias atrás, a minha mãe teve um acidente doméstico em casa, gravíssimo, e se não fosse a agilidade dos bombeiros e da saúde de Três Getilhas, provavelmente, segundo os médicos, ela não teria sobrevivido. Então, isso mostra a competência, a velocidade, o empenho e, acima de tudo, o voluntariado dessas pessoas que fazem isso por amor ao próximo. Se a comunidade e o poder público participam apoiando os bombeiros, com certeza eles não olham a quem ajudar, eles atendem a todo mundo sem discriminação. Então, nós, como poder público, temos a obrigação de ser parceiro dessa grande entidade. Nós esperamos que essa entidade cresça, que possa nos atender muitos e muitos anos. Esses 30 anos mostram que o voluntariado é possível, que as pessoas que querem ser parceiras, querem ajudar a comunidade, têm jeito, então isso nos deixa muito orgulhosos. Para essas pessoas iluminadas que tiveram essa grande ideia de formar essa corporação em Três Getilhas, eu tenho só a agradecer. Porque se vocês olharem para o passado, nesses 30 anos, se nós formos somarmos quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram ajudadas, quanto essa corporação fez pelo município, vocês que foram os fundadores, têm orgulho dessa ideia, como vocês tiveram essa inspiração de que Três Getilhas tem essa corporação exemplar. Agradeço muito a vocês pela grande inspiração.